dar bom dia a todos. E sem muitas delongas, a gente inicia agora o nosso evento de consumo e varejo aqui para o Norte e Nordeste. Nossa estrutura aqui, eu sou sócio responsável pela área de mercados na regional Norte e Nordeste. Comigo está o Fernando Gamboa, que é o nosso sócio líder de consumo e varejo para o Brasil e a América do Sul. Daqui a pouco o Fernando vai falar um pouco para a gente. 3 convidados ilustres. Agradeço muito a presença do meu amigo Patrício Barbosa, 3 corações. Agradeço muito a presença do Lucas Ribeiro, CFO da Le Biscuit, empresa extremamente reconhecida aqui no Norte e Nordeste. Marcelo Forma, CFO da Bemol, está aqui conosco, madrugou um pouquinho, 1 hora menos no final. Agradeço muito a presença de vocês. Vamos falar um pouco aí desse momento, mas costumo falar a partir de umas semanas para trás e a gente sabia que tinha uma luz no fim do túnel e agora a gente está vendo essa luz, né? Falar um pouco sobre isso. Essa é a nossa agenda. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de como a KPMG viu o momento, como a gente encara, como a gente divide essas fases todas. Uma coisa muito rápida. Depois eu passo a palavra para o meu sócio, Fernando Gamboa, para falar um pouquinho da visão do consumo e do varejo no Brasil, na América do Sul e, obviamente, aqui na região. Logo depois a gente passa para os nossos convidados fazer uma apresentação para a gente se situar em relação ao que é cada uma das empresas, isso é importante. Uma rodada de perguntas e respostas, em que o meu sócio, Fernando Gamboa, vai comandar e mediar. Depois a gente abre para perguntas e respostas do público. É um evento que vai levar algo em torno de 1h30 e a gente promete fazer o esforço máximo para cumprir o tempo, a gente ter ainda um resto da manhã para trabalhar. Sem muitas delongas, a gente está, como todo mundo já sabe, a gente está no meio de uma crise, mais uma crise muito forte. A nossa visão em relação à fase de uma crise, a gente tem uma crise bastante acentuada, né? Em relação a essas fases, a gente... E aí, dando um passo atrás, né? Acho que todo mundo aqui já sabe o que é profundamente, o que é um comitê de crise, uma área de gerenciamento de crise. Então, todo mundo teve que dar atenção a isso de uma forma muito mais enfática, de uma forma muito mais profunda do que a gente lidou com crises financeiras meramente no passado. A gente tem uma crise sanitária, a gente tem uma crise financeira, a gente tem uma crise, enfim, generalizada, e a gente teve que trabalhar muito. Acho que todos nós aqui participamos de mais calls falando de crise. Então, a nossa visão em relação a qualquer crise, principalmente em relação a essa crise, são essas fases. A gente tem uma fase de reação, em que a gente tem que imediatamente correr atrás, cash is king, nesse caso. Uma fase de resiliência, né? A gente precisa aprender a conviver com isso. Uma fase de recuperação, em que a gente redefine e identifica as oportunidades, porque toda crise gera oportunidades, né? A gente tem agora, talvez um foco muito maior, que é o que a gente está vivendo agora, olhando para frente, como eu falei, para esse túnel aí, que aparece uma luz muito clara. Talvez a gente não saiba qual seja a cor dessa luz, mas o que a gente chama de nova realidade, tem gente chamando de novo normal, tem gente chamando de muita coisa, né? Então, essa nossa visão, e é uma visão muito pragmática, e que todo mundo aqui conhece. Além disso, esse slide, embora ele seja um pouco denso, ele é autoexplicativo, né? Essa também é a nossa visão em relação a como que essa crise afetou esses setores, segmentos, atividades. Obviamente, você pode não concordar em que um não está numa fase, pode estar em outra, mas a nossa visão é, por exemplo, de baixo para cima, que aeroportos, hotéis, governos, por conta do déficit fiscal, dificuldade de arrecadação, alguns mercados industriais e mídia, né, eles vão ter que se reiniciar.
eles vão ter que, em algum momento, talvez até que se reinventar suas receitas e suas atividades. O que a gente chama de transformar para reemergir são setores como turismo, a gente sabe que isso vai voltar, mas talvez volte de uma forma diferente, automotivo, mineração, varejo, a gente vai tratar um pouco sobre isso, bares, restaurantes, está vendo aí que o retorno não é um retorno simples. Bem na hora da minha apresentação, minha cachorra resolve conversar aqui, só um minuto. Me perdoe. Acontece. Home office. Bom, como eu estava falando, né? Transformar para reemergir. Então, a gente tem aí os setores que vão ter que se transformar. Retorno ao normal. Então, com impacto relativo, a gente tem aí serviços financeiros, agricultura, que dependendo do setor, como, por exemplo, soja, a gente tem um setor aí que pouco foi impactado, muito pelo contrário, tá em crescimento, e alguns setores da agricultura que são mais impactados, como etanol, por exemplo. E crescimento, aqueles que tiveram, dentro de uma crise dessa, um momento de crescimento, de reinvenção e até mesmo de manutenção das suas operações. De novo, a gente tem aqui um conjunto de setores e segmentos que, dependendo do que você veja, você pode reclassificar, mas de uma forma geral essa é a nossa visão quanto ao momento, né? Aproveito e passo a palavra agora para o meu sócio Fernando Gamboa para falar um pouquinho da visão dele em... Acho que o Eliardo caiu. Tá dando para me escutar bem, Paulo? Perfeito, muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia aos nossos convidados. É um prazer ter vocês conosco aqui nesse webcast. E vamos falar um pouquinho agora do como a gente está vendo o nosso setor de consumo e varejo. A gente não tem ideia ainda de quando essa crise vai terminar aqui. Quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de América do Sul, a gente está longe ainda de saber quando isso termina. A gente não sabe quão profundo ainda será, mas a gente já conseguiu aprender bastante. Já estamos vivendo aí um bom período de crise, né? Dependendo da conta, a gente pode estar chegando até a quase 90 dias vivendo essa realidade de uma crise. E muita coisa aconteceu e ajudou o nosso setor, né? Quando a gente fala de como foi a digitalização, sem dúvida nenhuma, a digitalização foi muito acelerada no nosso contexto. Isso trouxe para nós uma nova realidade, e essa nova realidade a gente entende que vai ficar, né? Tem muita coisa que vai ficar. Quando a gente fala de tendências, a gente tem visto muito hoje o que a gente chama de vendedor digitalizado. Esse vendedor digitalizado, ele está trabalhando, primeiro, ele foi para casa, né? Quando a gente fala daquele momento lá da reação, todo mundo vai para casa, o vendedor também foi para casa. Loja fechada, restrição social, ele não pode vender. Primeira dúvida era, pô, vai parar tudo. E a gente viu que não, que a gente conseguiu fazer com que o WhatsApp, Instagram, aplicativo, site, plataforma, tudo isso fez com que a gente conseguisse seguir vendendo. E esse é um fato super importante. A gente digitalizou, né, deu ferramentas para os vendedores e os vendedores começaram a trabalhar de casa e fazer o negócio girar. E quando a gente olha isso, não é algo que vai ser passageiro. Esse fica depois que a gente termina a crise. Porque mesmo com a loja aberta, este vendedor não vai perder essa capacidade digitalizada dele, ele vai continuar fazendo a venda digitalizada. Então esse é um ponto muito positivo que a gente teve nesse período de crise. Sem dúvida nenhuma, todo o varejo já está no modelo varejo seguro. Então, a gente já tem todas as medidas de segurança. Quando a gente olha Estados Unidos e China, eles estão um pouco mais à frente, eles já implementaram essas medidas de segurança antes, estão fazendo medição na entrada e na saída, higienização. A gente tem visto muita coisa acontecer no Brasil, a gente conseguiu trazer rapidamente para cá também grande parte desse conceito.
Tem ficado bastante interessante como funciona. Aqui em São Paulo, a gente, semana passada, abriram escritórios, né? E começaram a abrir alguns restaurantes. E a gente já vê o restaurante também funcionando de forma distinta. Na entrada do restaurante, você tem a temperatura, você recebe luva descartável, você faz a higienização, você entra para almoçar, pega a sua comida, senta, existem anteparos de acrílico nas mesas, então já mudou. Então todo o varejo, né, inclusive food services, está indo nesse conceito do varejo seguro. Uma dúvida que muita gente tem se perguntado, né, quando a gente venceu essa barreira do trabalho remoto, todo mundo em casa, e a gente conseguiu continuar vendendo, qual é o papel da loja, né? Como é que eu vou manter a minha loja nesse novo normal? Eu preciso manter as mesmas lojas, eu posso transformar parte das minhas lojas em hubs para fazer a estratégia de delivery, né? O que a gente chama de dark store. Eu posso potencializar a minha estratégia de click and collect ou click drive-thru. Então essa é uma discussão que tem permeado bastante os fóruns em associações e conversas com os clientes. Como eu faço com a minha loja no futuro? A gente não tem essa resposta, né? Mas muita gente já está analisando formas de se reinventar nesse caminho e transformar as suas lojas, algumas em showroom, outras em dark store, fazer uma nova readequação desse modelo. Tudo isso porque o comércio digital vai continuar muito importante. O pessoal, nesses últimos 90 dias, a gente fez uma adoção de comércio digital que foi tremenda. Mês a mês, você tem 50% de incremento de novos entrantes em cada uma das categorias. Você tem o meu supermercado que não vendia, agora está totalmente aí dentro do e-commerce. Plataformas como o Mercado Livre tem 4, 5 milhões de usuários a mais. Ontem, conversando com o pessoal da Associação Brasileira de E-Commerce, o Brasil está abrindo uma loja virtual por minuto. É muita coisa. Então, o digital já veio e já está incorporado e ele vai continuar. E esse digital pressiona muito o que a gente chama de logística urbana. Para poder entregar todo esse material, tudo que a gente está comprando dessas lojas virtuais que estão saindo, a gente precisa de um foco muito grande nessa logística urbana, que é aquela entrega no mesmo dia, entrega em até 2 horas, é o que todo mundo tem chamado de last mile. Isso vai passar a fazer parte do nosso dia a dia. Assim como a segurança cibernética. Quando a gente olha todo esse modelo de digitalização, de comércio eletrônico, segurança digital é fundamental. A gente precisa garantir a segurança de quem está transacionando nos nossos sites, a privacidade dos dados e fazer com que esse modelo seja seguro para todo mundo. O marketplace, eu já falei, foi a saída aí utilizada pelos pequenos e médios para continuar vendendo e foi super positivo isso que aconteceu. A gente tem visto também uma mudança do que é o investimento em marketing. Marketing digital tem ganhado uma relevância tremenda, visto que o e-commerce hoje aí está super relevante para todo mundo. E a gente vê um aumento dos programas de fidelidade. Então, as pessoas querem fazer mais negócios com marcas com que elas confiam. O propósito tem se tornado muito relevante. E aí eu olho para o lado do fabricante, quando a gente vê o lado direito aqui do nosso slide, as marcas estão socialmente mais engajadas, com maior preocupação com a sua reputação e sustentabilidade. E isso tem trazido resultados muito positivos para as marcas que fizeram este engajamento de forma mais ativa durante a crise. Muitas empresas mudaram linha de produção para produzir EPI, máscara, álcool em gel, todas as doações. Então, o setor privado fez um trabalho tremendo para ajudar a amenizar o efeito dessa crise. E essas marcas tiveram um posicionamento muito mais relevante e saem fortalecidas desse período. A gente também está vendo uma tendência no que é produto saudável, né? Também vinculado com sustentabilidade, sustentável em embalagens recicláveis. Aumentou a consciência da sustentabilidade durante esse período de crise que nós tivemos. Isso já obrigou as empresas a remodelarem, em parte, seus portfólios de produto, tamanho de embalagem, visando sempre o quê? O novo hábito de consumo. Nós ainda estamos descobrindo o que é o novo hábito de consumo, mas muita coisa que está sendo feita agora vai ficar. A gente não espera que as pessoas, assim que abrirem restaurantes e bares, provavelmente as pessoas não voltam imediatamente. Muita gente ainda está assustada com o vírus. Enquanto não tiver uma vacina, não tiver um remédio efetivo, não vai haver uma volta tão grande. As pessoas vão continuar em casa, vão continuar consumindo em casa. Ontem, conversando com um executivo do setor de alimentos, ele falou: nunca se consumiu tanto macarrão no Brasil. As pessoas estão cozinhando em casa, estão redescobrindo
o prazer da comida, da casa, da família. Isso é super importante. Isso é uma mudança de hábito que vem para ficar. Quando a gente também fala de fabricantes, todo mundo falou muito do digital. Os fabricantes não ficaram de fora dessa onda digital. Eles também avançaram no mundo digital. Muitas empresas criaram seus e-commerces, criaram estratégias de entrega direta ao consumidor, se associaram a marketplaces e estão fazendo parte deste modelo. A gente não acredita que essa ida direta do fabricante vá substituir canais tradicionais. Vai continuar existindo, mas o fabricante começa também a interagir com o seu consumidor final. Isso é importante para ele, para coletar também dados sobre consumo que antes ele não tinha diretamente. É importante ele ter essa atuação direta com o cliente final para ter esse conhecimento e ver como funciona o mercado de e-commerce que antes era operado puramente pelo varejo. Tudo isso também demanda um supply chain muito responsivo. A gente precisa de supply chain e isso passa a ser super relevante para trazer todo o material que vai ser produzido e depois para fazer toda essa entrega. Uma vez que eu, fabricante, começo a transacionar com clientes finais, eu também passo a ter uma logística diferente da que eu tinha. E também a gente tem visto uma situação que a pandemia criou. Muitas fronteiras foram fechadas, a gente teve dificuldade com algumas matérias-primas, alguns ingredientes, coisa mais... E o que está acontecendo? A gente volta a ter um modelo, isso está acontecendo também nos Estados Unidos e na Europa, de voltar a desenvolver fornecedores locais. Para todo mundo fala de gestão de crise, vamos ver como é que vamos mitigar risco. Fornecedores locais passa a ser um dos mitigadores. Eu vou desenvolver fornecedores locais para não ficar de novo exposto numa situação como essa. Então, tudo isso aqui é o que a gente tem visto no mercado, e aqui a gente fala tanto de Brasil, América do Sul, tudo que a gente tem falado e conversado com o pessoal nosso que está nos Estados Unidos, Europa e Ásia, que já estão vivendo essa crise há mais tempo e dizem, muita coisa veio para ficar, né? Home office é uma delas, as empresas já estão falando não voltam tão cedo e quando voltar eu vou fazer um modelo híbrido entre ficar em casa e no trabalho, a gente já descobriu que isso funciona. Muitas empresas lá fora que tinham ambientes de convivência, né? Citar uma delas, Starbucks, começa também a olhar muito mais para o que eles chamam de retire leve, né, o grab and go, porque está mudando o hábito de consumo. E isso vai se perdurar até que a gente tenha essa vacina ou este remédio. Essa é a nossa visão, mas vamos complementar essa visão agora com o que os nossos executivos e empresários também estão vendo no mercado. Para ajudar nessa conversa, a gente tem aqui os nossos 3 ilustres convidados. Vou primeiro convidar aqui o Danísio para falar um pouquinho sobre como da Três Corações, uma empresa aí tão forte no nosso mercado. Danísio, obrigado aí pelo convite. Por favor, a palavra está com você. Bom dia a todos. Muito obrigado ao Gamboa, ao Eliado pelo convite. É um prazer participar e dividir essa live aqui com vocês e com os meus colegas da Lucas e o Marcelo da Le Biscuit e da Bemol, respectivamente. Indo para Três Corações, né? Só um contexto do que é a Três Corações, que eu acho que é importante para o momento a gente conhecer qual é o contexto de cada empresa, né? E aí conseguir entender como cada empresa enfrentou a sua realidade. A Três Corações foi fundada em 1959, nós completamos 60 anos em 2019, na cidade de São Miguel, fica na fronteira entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Pode passar, Eliado, por favor. Aqui um pouco de como a Três Corações está estruturada no Brasil. Então, nós somos uma empresa de referência em alimentos e bebidas. Nós somos líder em café torrado e moído, o café em pó, que você compra no supermercado. Nós temos aproximadamente entre 28% e 29% de share nacional. E somos líderes em cappuccino, algo como 60%, 65% de share em cappuccino. Café solúvel, nós somos vice-líderes, nós temos 36% de share. A Nestlé, com o Nescafé, principalmente, tem seus 43%, 42% de share. Somos 6.500 colaboradores no Brasil. Nós temos 2 grandes escritórios, né, principalmente, tem um terceiro menor em Minas Gerais. Aqui no Ceará, nós temos toda a área financeira, a logística integradora, o time de planejamento logístico, TI fica aqui, RH fica aqui, suprimentos, a maior parte da empresa fica aqui no Ceará. Em São Paulo, nós temos inteligência de vendas,
Então, todo o planejamento de vendas fica lá. O time de trade marketing e o marketing direto fica em São Paulo também. E Minas Gerais, como é o grande estado produtor de café, é onde fica o nosso time de compra de café verde. São 27 centros de distribuição, a gente está presente em todos os estados do país. A gente tem uma escola de serviços que, por enquanto, está parada, ela é muito utilizada para treinar baristas e nossos parceiros que têm cafeterias, que infelizmente estão fechados nesse momento. São mais de 70 mil clientes diretos, todos eles em 320 mil pontos de venda. Fizemos 4,8 bilhões de faturamento em 2019, são 10 unidades industriais em 7 locais diferentes e 2 unidades de beneficiamento de café verde, né? No próximo slide é como a gente está estruturado. Então, basicamente, o café vem dos fornecedores, passa por Manhuaçu e Varginha, onde ele é beneficiado e selecionado. Uma parte desse café, uma pequena parte é exportada, mas para a gente sentir como é que é o mercado de trader e como é que é o café no mundo. A grande parte do volume vai para as nossas fábricas, aqui especificamente fábricas de café, então a gente tem que ir todos os locais das fábricas. A única exceção é a fábrica de Montes Claros, que faz as cápsulas. E aqui em azul nós temos todos os nossos centros de distribuição no país e aqui os países para onde nós exportamos, né? Esses são os países que representam a maior parte do volume de exportação de produto acabado aqui nesse caso. E aqui algumas das nossas marcas, né? Dentro em território nacional, internacional. Aqui não são todas, nós temos hoje 31 marcas no portfólio para todos os produtos. Produtos de café são 25 marcas especificamente. Esse é o contexto principalmente. Agradeço o tempo e vamos discutir aí como é que cada empresa está vivendo esse momento. Muito obrigado, Danísio. Excelente. Convido agora o Lucas Ribeiro, CFO aí da Lebesqui, para contar um pouquinho do histórico da empresa. Lucas, por favor. Bom dia a todos. Eu sou o Lucas Ribeiro, CFO da Lebesqui. É grande satisfação participar desse evento e desde já parabenizo a KPMG pela iniciativa e saúdo meus colegas convidados, participantes em geral. Acho que teremos aqui uma oportunidade de compartilhar conhecimento, de compreendermos um pouco mais essa crise e, sobretudo, entender como vamos sair delas, né? Inicialmente, eu queria me ater aqui a essa linha do tempo, a trajetória de negócios da Lebesqui. E vou fazer uma breve narrativa. A Lebesqui é uma companhia que completa 52 anos em 2020, é uma empresa baiana, com origem em Feira de Santana, que seguiu como um pequeno negócio por aproximadamente 2 décadas, quando houve a inauguração da sua primeira loja em Salvador, bem como a passagem de bastão da gestão para a segunda geração da família fundadora. Nesse período, houve uma primeira grande transformação operacional da companhia, com a definição da essência do negócio que nos acompanha. O foco do nosso negócio é apresentar soluções para as famílias e para o lar. Trabalhamos com 12 diferentes categorias de produtos, sendo algumas das principais utilidades domésticas, artigos de decoração, eletroportáteis, papelaria, brinquedos. E a Lebesqui expandiu suas fronteiras, ampliou seu mercado de atuação e seguiu conquistando e cativando clientes, o que faz a sua marca uma das mais queridas no varejo nacional, e especialmente no Norte e Nordeste. Nessa linha do tempo aí, vocês veem nas bolinhas a marcação do número de lojas, que fomos crescendo aí ano a ano. E, para ter uma ideia do nosso crescimento recente, na última década, nós saímos de 12 para 140 lojas. E hoje estamos presentes em 14 unidades da federação. Nosso faturamento em 2010 era da ordem de 90 milhões e ano passado atingimos a marca aproximada de 1 bi de faturamento. Pode passar. Aqui temos um capítulo especial. Um capítulo recente da nossa história que diz respeito à nossa transformação digital.
Depois de muita reflexão sobre o modelo ideal que se encaixasse em nosso negócio, iniciamos nossa jornada em digital em 2018, criando as fundações para que, de fato, esse investimento viesse a fazer a diferença e gerasse valor ao negócio. Inicialmente, investimos em ferramentas que nos permitissem o melhor conhecimento dos hábitos de consumo de nossos clientes. Incorporamos a mídia digital como parte importante de nossa comunicação e buscamos maior proximidade com o nosso público, através de uma interação mais intensa nas redes sociais. Ainda em 2018, criamos o nosso app e introduzimos campanhas digitais para estimular a frequência dos nossos clientes nas lojas. Em 2019, lançamos o Lê Casamento, um site ou uma lista digital voltada aos noivos. E foi criado o programa de fidelidade Clube Minha Lê, hoje que já ultrapassa 1,5 milhão de adesões. Pode passar para o lado seguinte. Aqui temos ainda alguns exemplos de atividades operacionais de loja que também aderiram a essa agenda digital. Basicamente, toda a comunicação de loja, o visual merchandising, todo ele já está integrado nesse conceito. E mais um slide adiante. E em 2020, nós tínhamos uma entrega especial que estava marcada para 15 de julho. Era o lançamento da nossa plataforma e-commerce. Isso só foi possível ocorrer depois de um investimento relevante na expansão física do nosso centro de distribuição e na automação dos nossos processos logísticos. Etapas fundamentais para que pudéssemos oferecer um nível de serviço adequado. E só que aí faltou combinar com o vírus, né? O coronavírus nos pegou no meio do caminho e a partir de deflagrada a crise do Covid-19, a antecipação do lançamento do nosso e-commerce passou a ser uma de nossas principais prioridades. E assim ocorreu. Em 15 de maio, nós demos partida à nossa plataforma e-commerce. Hoje já fazemos entregas de nossos produtos para todo o Brasil. As vendas crescem exponencialmente diariamente e temos ainda uma programação de entrega de inovações relacionadas à agenda digital, que estão aí descritas resumidamente no slide. A crise do Covid-19 foi uma prova daquilo que todos nós já sabíamos, porém, acho que de uma maneira mais dramática. A importância da omnicanalidade no negócio do varejo. Mais do que nunca fica provado que temos que entregar o que, como e onde o cliente quiser. Essa jornada seguirá sendo aperfeiçoada daqui para frente. Essa é a nossa história, esse é o nosso case. Sigo à disposição do Eliardo, do Fernando, para possíveis contribuições e desejo a todos aí um bom evento. Muito obrigado, Lucas. Excelente, super gratificante ver aí que vocês mantiveram o plano, né? Conseguiram lançar um negócio tão importante como esse site de e-commerce em plena crise. A gente vai voltar para explorar esse tema com certeza. Vamos dar sequência aqui agora, convidar o Marcelo, CFO da Bemol. Marcelo, por favor, está com você a palavra. Bom dia a todos, um prazer enorme com vocês. Agradeço a oportunidade à KPMG, obrigado Eliardo, Ferezin, Gamboa e Lenísio também junto com o Lucas. Vai ser bastante importante, interessante poder trocar aqui alguns insights que cada um de nós tivemos aí nas suas empresas ao longo dessa crise e contribuir para esse público poder ter algumas lições também do que a gente fez. Bom, falar um pouquinho da Bemol. Pode passar um slide, por favor.
A Bemol é uma empresa de varejo, essencialmente de varejo, tem 77 anos, foi fundada por 3 irmãos, Samuel, Israel e Saul Ben-Shimol, que são filhos de imigrantes judeus do Marrocos, que chegaram no Amazonas no século XIX, e depois, em 42, esses 3 irmãos se juntaram e montaram a Bemol, que foi uma empresa de varejo ao longo desses 77 anos, que vem crescendo e tendo uma evolução bastante interessante e se tornou hoje a maior rede varejista da região norte. Sempre foi pautada muito forte em valores, né? Dentro dos principais valores eu destaco aqui a questão da integridade, que é o primeiro princípio que a empresa coloca nas suas relações. Então, tudo baseado nas questões com todos os stakeholders, seja com os nossos clientes, seja com os nossos colaboradores, sejam com os órgãos governamentais, enfim, com todos os stakeholders que fazem parte das relações que a empresa tem. É uma empresa que ela preza basicamente, primordialmente, pela confiança, né? Tanto que o nosso slogan Escolha com Confiança, a gente realmente sempre supera a expectativa do cliente. A questão da qualidade do atendimento é uma marca registrada da Bemol e que ajudou ela a crescer ao longo desses anos. Então, toda a parte de como você recebe e faz um atendimento especializado nas lojas, todas as garantias que você fornece em relação aos produtos superiores às garantias que são hoje em dia necessárias e colocadas pelas leis de proteção ao consumidor. Toda a questão do pós-atendimento, a gente se orgulha bastante do nosso NPS, a gente trabalha com essa metodologia de uma maneira muito forte. A gente tem um NPS acima de 90 pontos, o que para a gente é um motivo de orgulho em relação às relações que a gente tem. A Bemol, ela tem uma característica que tudo que toca o cliente é ela que faz, ela não terceiriza, porque ela faz questão de garantir, através de muito treinamento, de que as pessoas que estão em contato com o cliente sempre consigam manter a qualidade do que a Bemol preconiza como a relação com seus clientes. Pode passar o slide, por favor. Bom, falando um pouquinho da Bemol, a Bemol hoje em dia são 2.600.000 clientes com cartão Bemol. O que é o cartão Bemol? O cartão Bemol é como se fosse um private label, é o crediário, né? A gente tem 85% das vendas da Bemol hoje acontecem através de crediário próprio. Então, a gente não tem parceria com nenhuma financeira, é tudo crédito próprio, fornecido pela própria Bemol. É o varejista que tem hoje a maior carteira própria de crediário dentro do Brasil. A gente tem crescido bastante nesses últimos anos. Hoje em dia contamos com mais de 3.500 colaboradores dentro das lojas, né? Contando lojas, CDs e a parte de escritório. No ano passado faturamos 2,3 bi e a gente tem alguns pontos que a gente gosta de ressaltar e que estão aliados até com os nossos princípios, né? A gente se orgulha, muitas empresas não, mas a gente faz questão de mencionar que a gente é a primeira empresa em termos de pagamento de ICMS no Amazonas, né? Já há 20 anos. Então, para a gente é um motivo de orgulho em função do tamanho e da relevância que a gente tem para a economia local. Sempre pautamos por essa questão de qualidade. Mais um ponto aqui forte é a questão da ISO, né? A ISO 9000 a gente tem desde o ano 2000. E também sempre buscamos ter um posicionamento na vanguarda. A gente fala muito hoje em transformação digital. A Bemol sempre, no seu devido tempo, sempre buscou a digitalização ou buscar a parte de tecnologia colocada dentro dos seus processos. Então, foi a primeira empresa varejista que instalou a versão completa do SAP no varejo em 99. A gente está, o que a gente chama hoje em dia, sediado na Amazônia Ocidental, que é essa porção mais esquerda da região norte, são 4 estados, né? Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre. E nesses 4 estados a gente tem hoje em dia 25 megas lojas, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho como que funcionam as nossas lojas. A gente tem 20 farmas, 20 drogarias.
Então, a gente não é só um varejo de eletroeletrônicos e temos 20 loterias. Pode passar, por favor. Então, falando um pouquinho de cada um desses segmentos e unidades de negócio que a gente tem, as nossas lojas a gente chama de megas lojas porque são lojas, as lojas de varejo são lojas basicamente que vendem eletroeletrônicos, artigos para casa e móveis. Tá? E, tipicamente, dentro das nossas lojas, a gente tem loterias. Então, as loterias ficam no fundo das lojas e elas servem, na verdade, como um estimulador de fluxo de clientes dentro da loja. Né? A gente tem de 1.000 a 2.000 pessoas que, hoje em dia, frequentam as loterias e que acabam tendo um trânsito dentro das lojas e gerando oportunidades também de você vender um produto, prestar algum tipo de serviço para o cliente. Então, as lojas têm em torno de 2.000 a 3.400 metros quadrados. A gente tem uma alta produtividade por metro quadrado, né, rentabilizando bastante os investimentos que a gente tem. Nossas lojas estão 18 lojas delas no Amazonas, e aí 15 em Manaus e as outras 3 no interior do Amazonas. As nossas lojas estão dentro de shopping e também lojas de rua. A gente tem um mix mais ou menos meio a meio em relação a esses dois formatos. A gente tem 5 lojas em Rondônia, o segundo estado onde a gente está crescendo. Tipicamente, a gente abriu uma loja por ano. Desde o ano passado, a gente abriu 4 lojas, que para a Bemol foi um marco. Quer dizer, a velocidade que a gente está empreendendo agora para crescimento tem aumentado bastante. E uma loja no Acre, na capital, em Rio Branco, e uma loja em Roraima também, em Boa Vista. A Farma é um negócio novo, ainda bastante, eu diria, reduzido comparado com o tamanho do varejo, mas que tem uma velocidade de crescimento absurda, né? Então, ele tem 2 anos, a gente hoje em dia já tem 20 lojas. Uma característica da maioria das nossas farmas, com exceção de uma, por enquanto, são lojas que a gente chama Store in Store. Então, a gente vê essa loja farma, ela está, na verdade, interligada, integrada junto com a nossa loja de varejo. De novo, também uma estratégia de aumentar a frequência dos nossos clientes dentro da loja, uma vez que quem compra numa loja de eletroeletrônico e de móveis tem uma frequência em média de 1 a 2 vezes por mês. Quem vai na farmácia vai, a princípio, pelo menos na média, 1 vez por semana. Então, isso também é um outro gerador de fluxo. E na hora que a gente instalou as farmácias, o que a gente conseguiu entender muito claramente é de que não só a produtividade no restante da loja aumentou, e como também eu consegui rentabilizar um novo espaço com a questão da farma. Nossa logística é toda própria, a gente trabalha basicamente, a gente hoje é o maior fluxo de mercadorias do Porto de Santos para Manaus, né, em termos de produtos. A gente tem uma logística que hoje está totalmente conduzida por nós, então a gente recebe tudo em Manaus, e de Manaus a gente despacha também para Porto Velho e para Rio Branco para poder alimentar todas as nossas lojas. Em termos de e-commerce, também a Bemol sempre foi uma empresa de vanguarda na nossa região. A gente já tem site, aplicativo de e-commerce há um bom tempo para o nosso varejo Bemol. E esse ano também, no meio da pandemia, também depois a gente pode contar um pouquinho melhor a história, a gente também lançou toda a nossa parte de e-commerce para a Farma, que é um negócio novo e que a gente não tinha nenhum player local, regional, que estivesse oferecendo e-commerce para os seus clientes. É isso. Muito obrigado, Marcelo. Excelente. Gratificante ver esse protagonismo, né? E essa digitalização tão 99 começando com essa digitalização, né? Isso foi realmente um protagonismo fantástico. Para a gente dar sequência, agora vamos falar um pouquinho de como a crise impactou e o que vocês viveram durante essa crise. A gente vai fazer algumas perguntas. O Paulo Ferezin, também nosso sócio da KPMG, responsável por varejo Food and Drinks, se junta a nós agora nesse momento da conversa. E agora sim, um bate-papo. Vamos manter a ordem, Danísio, Lucas e Marcelo para responder. E a primeira pergunta que a gente tem feito nesses Fernando. Oi. Desculpa interromper, Fernando. Só para reforçar, a gente já tem algumas perguntas, uma pergunta aqui, mas para a audiência, a gente tem uma bastante grande aqui, chegamos a mais de 100 pessoas, agora 100 pessoas.
Fiquem à vontade de fazer perguntas, que ao final a gente vai compilar aqui, passar as perguntas, vai ter um momento de perguntas do público. Só para reforçar isso, Fernando, desculpa aí. Não, por favor. Oportunidade aqui de voltar. Poxa, empresas tradicionais, né? 60 anos, 50 anos. Eu fico muito feliz em saber que as gerações, a gente pegou três boas empresas aqui em relação à resiliência, né? Eu acho que é um tema importante aqui. Mas, por favor, desculpa, Fernando. Não, por favor, por favor. Então, primeira pergunta que todo mundo gosta de saber, né? Passados esses 90 dias de crise, todo esse turbilhão de novidades, qual foram, né, os principais desafios para chegar até aqui e o que a gente tem de lição aprendida para uma crise como essa, né? Um cisne negro, como todo mundo tem falado. Começa você, Danísio, por favor. Pode ser. Bom, a Três Corações trabalha no varejo, né, na indústria, e abastece o varejo com produtos alimentícios. Então, a gente não teve problema com lojas fechadas, etc. Né? O maior impacto para nós, em termos de venda, e falando em venda especificamente, foi para o negócio de food service, né? Cafeterias, bares, restaurantes, etc., que representa algo como 3,2% do nosso faturamento. Esse foi a participação em 2019. Nós tivemos dois momentos bem diferentes, né? O primeiro momento foi ainda em fevereiro. A gente viu que essa crise ia chegar com muita força no Brasil. A nossa primeira medida foi suspender viagens e instituir um comitê de crise, né? A gente já vinha aprendendo de crises anteriores. O Eliardo falou muito bem, são empresas resilientes que estão há muito tempo no mercado e passaram por muitas crises. Obviamente, nenhuma delas tão importante quanto essa. Mas uma coisa que a gente sabe em crise é que é preciso decidir rápido. E nessa, além da velocidade de decisão, o cenário muda com muita velocidade. Então, essa comissão de crise, ela se reúne diariamente com com uma agenda fixa. A primeira agenda é cuidar das pessoas, né? Saber como cada pessoa está. Nós temos os business partners de RH para cada diretoria, e esses business partners têm pessoas de RH nas unidades, etc., que acompanham afastamentos. Então, um acompanhamento muito de perto, né? Então, o primeiro grande desafio foi como cuidar das pessoas, como dar as condições para que as pessoas que precisam ficar na rua continuem na rua. Nós temos profissionais nossos que ficam nos supermercados, organizando e repondo as gôndolas. Nós temos os nossos motoristas, nós temos o pessoal de fábrica, nós temos o time de logística que fica abastecendo os caminhões para entrega. Então, essas pessoas estão na rua e precisam de proteção. Então, a primeira medida, suspende viagens, manda as pessoas para casa, aquelas que podem trabalhar de casa, e fornece equipamentos de proteção para quem precisa e está nas ruas, né? Para quem continua se expondo e enfrentando o mercado na rua, a gente também concedeu um ticket de alimentação adicional para ajudar essas pessoas, porque, afinal de contas, a família delas provavelmente está em casa. Filhos não estão mais na escola, onde eles podiam se alimentar, etc. Então, é uma forma de tentar compensar essas pessoas que estão na rua. Olhando para comércio, como eu falei, nós não tivemos um efeito muito grande. O primeiro movimento que nós sentimos foi em março, uma corrida aos supermercados, então teve um pico de demanda. Nós não estávamos preparados para esse pico de demanda. A gente vinha fazendo um trabalho muito forte de adequação do nosso capital empregado. Então, a gente vinha com o capital empregado para uma situação normal. Então, rapidamente, nós precisamos aumentar o nível de cobertura desse estoque para garantir tanto aquilo que é estoque que vinha de fora do país, para não ter nenhum tipo de ruptura, e também para atender com velocidade ao pedido fora do normal que a gente viu no final de março. Em abril, esse volume teve um recuo forte, o consumidor percebeu que não teria problema de abastecimento, e os supermercados passaram a administrar melhor o fluxo de caixa e o nível de estoque deles. Maio já foi um mês que nós vimos uma volta à normalidade. E um outro caminho, além das pessoas
e da operação comercial é proteger a companhia, né? Proteger o fluxo de caixa da companhia. O Eliardo falou muito bem que o caixa é a principal preocupação no momento, e proteger também o DRE, o resultado da companhia, que vai virar caixa depois. Então, nós mantivemos projetos que vinham sendo feitos de digitalização. Então, a aplicação já opera com e-commerce desde 2015, mas com um terceiro. Nós estamos fazendo um trabalho para internalizar essa operação e nós administrarmos toda a carteira e o relacionamento com o cliente direto. Então, esse é um projeto que continuou. Outros projetos nós postergamos para manter o caixa da empresa seguro, né? Nesse período, nós não vimos nenhum impacto muito forte em caixa, mas, de qualquer maneira, nós tomamos medidas preventivas nesse sentido. Muito obrigado, Danísio. Lucas, você pode dar sua resposta, por favor? Acho que a situação mais difícil que nós nos deparamos é a falta de previsibilidade da atividade empresarial, né? Ao contrário do que aconteceu com a Três Corações, felizmente, né? O varejo, de um modo geral, está no centro dessa crise. Exceto pelo varejo alimentar e o varejo farmacêutico, todos os demais subsegmentos estão expostos a essa realidade que, para a gente, é algo novo, né? Já passamos por N crises econômicas, crises políticas, recessões, mas, em momento algum, nós nos vimos obrigados a interromper nossas atividades. Essa é uma situação inédita. Então, essa eu diria que é a situação mais difícil que a gente tenta contornar, seja pela previsibilidade em cenários financeiros, que aí é do nosso ofício, né, como profissional da área, seja pela própria continuidade de nossas operações e estar coordenando a atividade empresarial como um todo, né? Se fosse apontar qual é o elemento aí mais desafiador em toda essa crise, é exatamente esse. Só temos hoje uma coisa certa, a incerteza, né? A gente lida com cenários diversos, com notícias até desencontradas, mas temos lidado com muita agilidade em nossas decisões. O Danísio comentou, e o próprio Eliardo já tinha antecipado, as companhias, de um modo geral, instituíram um comitê de gestão de crise, e assim também fizemos na Lebesqui. Nesse fórum, nós deliberamos as principais decisões para seguir em frente. E eu também compartilho dessa visão que acho que o pior já passou, né? Nós já estamos talvez não no ponto mais agudo dessa crise, a gente já começa a ter uma flexibilidade, e a gente torce que, do ponto de vista sanitário, consiga conjugar esse retorno à atividade empresarial com uma situação de mais contenção da disseminação do vírus. Obrigado, Lucas. Concordo contigo, e resiliência nunca teve tão relevante, né? Gerenciar na incerteza. A gente vai passar um tempo ainda com essa incerteza no ar. Marcelo, e do seu ponto de vista, como foi aí o desafio e o principal aprendizado aí nesse período? Bom, para a gente, o que a gente encontrou, né, no momento que essa crise se deflagrou aqui? 80% do nosso negócio está em Manaus, apesar de a gente estar nos 4 estados. Manaus foi pego por essa crise sanitária de uma maneira muito violenta, né? De uma maneira muito violenta e muito pouco preparado do ponto de vista de saúde pública para poder lidar com essa situação.
vocês terem ideia, a gente tinha em torno de... A gente fez um acompanhamento bastante grande de 25 mortes por mês, mais ou menos, né? E, por dia, desculpe. E isso aqui no pico chegou a 165 mortes por dia. Então, naturalmente que a subnotificação e os números oficiais não faziam, não refletiam a realidade do que a gente está enfrentando por aqui, mas a gente teve uma curva de aceleração e um impacto muito grande, né? Quer dizer, os nossos hospitais não tiveram capacidade de atender de maneira geral a população, e isso criou um problema que naturalmente acabou transbordando para dentro das empresas, né? Então, o que aconteceu? No dia 21 de março, que foi um sábado, os casos começaram a eclodir, e a gente percebeu que a coisa estava crescendo. E aí no dia 23 foi decretado o fechamento das lojas, mas a gente se antecipou até por uma pressão naturalmente popular de fechar as lojas no dia 21. A Bemol, especificamente, que nem eu coloquei para vocês, a gente tem um negócio de farma, que representa 3% do nosso negócio. Mas, nesse momento, ele foi extremamente útil por ser um serviço essencial. E como as lojas da farma estavam interligadas com as nossas lojas, o que aconteceu? Naturalmente, eu não poderia vender. Mas eu tinha um problema claro que ia nos abalar, que é a questão do recebimento. Uma vez que a gente tem o crediário, 85% das nossas vendas são através desse crediário, e a gente recebia 95% dessas parcelas fisicamente nas lojas. Então, de repente, eu perdi a capacidade de vender e eu perdi a capacidade de receber e também alimentar o meu fluxo de caixa, né? E a gente tinha um desafio enorme, porque o que aconteceu? Para a gente, a crise começou em novembro, dezembro do ano passado. Por quê? Porque a gente entendeu quando essa crise estourou na China, na Ásia, de que isso traria um desabastecimento na cadeia de abastecimento de produtos eletroeletrônicos e componentes. Então, a gente viu naquele momento, e não tinha ideia que essa crise de saúde iria se espalhar pelo mundo, de que isso poderia ser uma oportunidade de a gente estar mais bem abastecido do que os nossos concorrentes no momento seguinte. Então, o que a gente fez? A gente se sobreestocou, né? Não só que a gente já tinha estoque e as lojas a gente encontrava nas lojas fechadas, mas a gente realmente se sobreestocou para ter uma vantagem competitiva e poder ter produtos na hora que tivesse o desabastecimento. E aí também tem a questão da sazonalidade. Em março, a gente também já estava com todo o fluxo para o Dia das Mães. Então, no momento que a crise eclodiu, eu não tinha como receber dinheiro, eu tinha um contas a pagar enorme com os meus fornecedores e não conseguia vender. E aí, como que a gente se organizou? Primeiro, que nem muito similar ao que o Danilo colocou, a gente estabeleceu naturalmente um comitê de crise, a gente criou uma sala virtual que ela estava à disposição 24 horas por dia da empresa, aí tinha jurídico, né, tinha RH, tinha o pessoal também de riscos, aí tinha representante de operações, TI e financeiro. E a gente estabeleceu 3 grandes pilares para tratar a crise. O primeiro, cuidar da saúde das pessoas e dos clientes, né, dos nossos colaboradores e dos clientes. E aí a gente estabeleceu uma junta médica, né, com assistência social, e a gente começou a acompanhar, em função, que nem eu coloquei para vocês, que foi muito forte o impacto da crise sanitária aqui e o número de infectados em Manaus, a cuidar 100% dos nossos colaboradores. Então, a gente sabia qualquer tipo de sintoma, a gente começou a medir e dar assessoria a todos esses nossos colaboradores. Se tinha algum tipo de sintoma, direto, isolando ele 14 dias em casa em quarentena. Se tinha algum sintoma específico, que a gente definiu um protocolo que demonstrasse um agravamento, seja por uma questão de dificuldade de respiração ou número de dias com febre, a gente já tinha um kit de cloroquina, azitromicina e oxímetro que a gente mandava para casa de cada um desses nossos colaboradores, para que se ele tivesse necessidade de ir ao hospital, ele já tinha um kit também para poder ser tratado. Enfim, no pico, a gente chegou a ter 400 pessoas em quarentena aqui afastadas, tá? Então, dessas 400 pessoas que a gente teve em quarentena, graças a Deus, hoje a gente deve ter 15. Então, a gente conseguiu lidar muito bem com isso. A gente teve casos graves internados e, infelizmente, a gente teve 4 óbitos. Que dentro do cômputo de 3.500 colaboradores, a gente acha que a gente conseguiu tratar de uma maneira bastante eficiente. Então, esse comitê, com as
sem maiores lideranças da empresa, a gente tinha um call diário às 10 horas da manhã, onde a gente passava pelos aspectos de saúde, que é esse que eu falei para vocês. A gente tinha um outro que era a manutenção do emprego, que era um pilar fundamental para nós. A gente definiu que a gente não ia perder nenhum emprego de nenhum dos nossos colaboradores. E o terceiro, naturalmente, que era a saúde financeira da empresa, né? Então, a gente adotou medidas específicas para cada uma desses pilares. Nos empregos, a gente efetivamente conseguiu, naturalmente, usando tudo que a Lei 936 permitiu, a gente conseguiu suspender parte dos nossos vendedores, que era o principal, vamos falar assim, grupo de colaboradores que não conseguiam ter uma função diretamente ligada dentro da questão do fechamento das lojas, por 2 meses, e a gente fez redução também de jornada e de salário de 25% com parte dos nossos colaboradores. Enfim, e a gente tomou uma série de medidas, só que eu tenho um pouco de medo de me alongar aqui demais e falar para vocês todas essas medidas. Não sei se vocês querem fazer uma outra rodada e aí, de repente, eu coloco um pouquinho de como que a gente tratou as questões inovativas, porque o fato é, a gente foi muito bem na crise. Apesar das lojas fechadas, a gente conseguiu passar bem, conseguimos estabelecer canais de venda através do e-commerce e criamos uma terceira via através do televendas, onde, só para vocês terem uma ideia, em maio a gente conseguiu vender 93% do que a gente vendia normalmente com as lojas fechadas, tá? Então, assim, a gente partiu de menos 10% em março, porque foram 10 dias que a gente teve com as lojas fechadas. Abril foi para a gente uma catástrofe, a gente perdeu 40% das nossas vendas, mas em maio, através dessa resiliência de uma série de medidas que a gente adotou, a gente chegou em 93% das vendas. E, em termos de recebimento, a gente conseguiu criar vários canais alternativos para fazer recebimento também de cunho digital, que permitiu que a gente ficasse com o nosso recebimento em abril menos 10%, e em maio, para vocês terem ideia, a gente teve um recebimento até maior do que maio do ano passado. Enfim, é um panorama geral, naturalmente é difícil você colocar todos os detalhes numa única intervenção agora. Obrigado, Marcelo. Fantástico os exemplos de como da adaptabilidade que vocês tiveram, que levaram a esse resultado, e também o cuidado com os colaboradores, espetacular. Parabéns aí para a Bemol por essas ações, foi muito bem mesmo. Convido agora o Paulo Ferezin, vai fazer a próxima pergunta. Paulo? Paulo? Oi, estou aqui. A palavra está com você, meu amigo. Bom, antes de eu fazer a pergunta, né, eu acho que vale a pena fazer uma amarração um pouco do que eu ouvi aqui, seja do Marcelo, seja do Lucas, seja do Denise. E é bastante interessante porque, primeiro, ninguém está preparado, né? É um momento que pega todo mundo de surpresa. A primeira decisão de todos, né, pelo que eu percebi, foi instalar um comitê de crise, efetivamente, e tratar isso de uma forma que é bastante interessante, porque todos, sem exceção, colocaram colaboradores, né, e clientes como prioridade. Tá? Como prioridade. Então, primeiro, vamos cuidar da saúde dessas pessoas. Segundo, vamos tentar preservar as operações, vamos achar medidas para preservar as operações, continuarem andando da melhor forma possível. Então, o Danísio colocou pontos bastante relevantes, que eu tinha uma preocupação com abastecimento, eu tinha coisas que são importadas, eu tinha cadeia. Então, eu tinha que olhar para tudo isso. Né? Obviamente, dentro do varejo, eu vi também isso acontecendo com o Lucas e com o Marcelo. Né? E o terceiro ponto bastante relevante, que foi como que a gente cuida da saúde financeira da empresa, como que a gente cuida do caixa da empresa, como que a gente cuida da continuidade desses negócios. Então, assim, são 3 pontos que, pelo que vocês colocaram, foi o que eu capturei bastante. Tá? E se não for isso, por favor, fiquem à vontade para fazer alguma intervenção. Mas dentro de tudo isso, né, e a gente está falando, ninguém estava preparado e a gente teve que, seja como ser humano, como empresas, como executivos, tomar decisões imediatas. Né? Quais foram assim, as principais lições aprendidas, né, de um momento como esse, que nos pega de surpresa
e que a gente precisa tomar decisões. A gente precisa preservar, né? Fazer exatamente o que vocês fizeram dentro, o que vocês e os demais executivos das companhias fizeram dentro das companhias. Quais foram as principais lições aprendidas? Podemos começar contigo, Dani. Mas na mesma sequência. Sem problema. Bom, uma primeira lição é que essa questão de precisar trabalhar de forma presencial, isso é algo que foi ultrapassado e quase que destruído com essa nova realidade, né? A gente vê exemplos, como a gente já ouviu, de empresas que fizeram rollout de ERP, por exemplo, à distância, né? Então, isso muda muito a realidade das empresas e isso é algo que vai ficar depois dessa pandemia, né? Porque por muito tempo, pelo menos até que se tenha uma vacina, as pessoas vão precisar manter um distanciamento. Então, a utilização dos escritórios, a utilização dos refeitórios vai precisar ser repensada e algum tipo de rodízio, no mínimo, algum tipo de rodízio precisa ser colocado. Então, a primeira coisa que eu diria, que é uma lição aprendida, é a importância da transformação digital, né? Seja para permitir o trabalho à distância, seja para permitir um trabalho cada vez mais eficiente, né? Porque para tomar decisão com velocidade, a gente precisa de dado recente, dado novo, dado estruturado, e isso tem que vir com eficiência. E eficiência vem por meio de tecnologia, e a transformação digital é um caminho para isso. E outro aspecto da transformação digital é o relacionamento digital com o consumidor, né? Então, a gente viu a importância do e-commerce para a Bemol. Nós temos, sim, casos de indústria, a Três Corações tem fazendo isso, desenvolvendo o próprio e-commerce. A gente vem testando o nosso e-commerce no B2E, e agora nós temos as ondas do B2C e B2B para entrar nos próximos meses, aí até de 2020. Então, esse é um grande caminho. Outro aspecto a gente escutou, o Fernando falou muito bem, de uma das dificuldades enfrentadas nesse período de pandemia, que são as informações desencontradas, né? É hora de abrir, não é hora de abrir? Qual é o risco de contágio real? Isolamento horizontal, vertical? Então, as empresas precisam assumir um certo protagonismo, né? Então, a realidade do sistema de saúde no país, ela é muito diversa. A forma como a crise impactou cada estado é muito diferente. Você tem o interior do país, agora, é onde está começando a ser impactado com mais força. Os primeiros estados que chegaram com muita força, a gente tem São Paulo, Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro. Foi muito sofrido esse impacto e rapidamente o sistema de saúde entrou em colapso. Então, as empresas precisaram assumir um papel quase que de saúde pública para os seus. Então, na Três Corações, a gente estabeleceu parcerias com redes de farmácia para facilitar e indicar para o nosso colaborador aonde ele conseguiria encontrar com velocidade o remédio que fosse prescrito pelo médico. Redes de hospitais, aonde o colaborador pode fazer um exame. Muitas vezes, para o médico receitar, fazer a prescrição correta, ele precisa de um eletrocardiograma, precisa de algum exame do pulmão. E as clínicas estavam com dificuldades de conseguir esse tipo de atendimento. A gente também ajudou nesse sentido. E a outra coisa que a gente fez também foi colocar um serviço de telemedicina. Então, as pessoas que têm algum sintoma, a gente tem uma parceria com um grupo de médicos de São Paulo, dependendo do nível de criticidade, eles entram em contato com os colaboradores para ajudar. Então, eu acho que isso é uma outra lição que a gente aprendeu. Temos que fazer a nossa parte, a gente não pode esperar pela ajuda do governo, seja federal, estadual, municipal. A gente tem que se preparar e fazer o máximo que a gente puder fazer. Seja pelo consumidor, seja pelo colaborador. Então, eu diria que essas são as duas principais coisas. Tem uma terceira que é importante colocar. A Três Corações é uma empresa com uma boa bancabilidade, né? Nós temos relações com vários bancos. Apesar da nossa relação dívida e EBITDA ser muito baixa, ela é menor do que 1, a gente tem uma relação dívida e EBITDA que hoje é 0,8, pré-crise era algo como 0,7, então não teve um efeito tão grande.
Mas o que nós sentimos, nós continuamos exportando e o volume de exportação de grão aumentou um pouco esse ano. Você tem o dólar mais alto, etc. Então, mas os custos para um ACC com bancos nacionais, principalmente no começo da crise, era uma coisa, se você olhar o diferencial entre LIBOR e o que estava sendo cobrado, chegava a ser o dobro e em alguns casos mais do que o dobro. Então nós começamos a desenvolver relacionamento com bancos, Banco de Tóquio, Banco Alemão, Banco da China, BNP Paribas, bancos que estavam cobrando um diferencial de taxa que fazia um pouco mais de sentido, digamos assim, né? Então acho que bancabilidade, ter acesso e trabalhar esse acesso um outro aprendizado importante. Eu diria que esses são os 3 grandes aprendizados que eu poderia resumir. Obrigado, Danísio. Eu vou só dar uma complementada. Quando ele menciona ACC, é adiantamento de contrato de câmbio. Para quem faz exportação, e nem todo mundo aqui desse mundo está exatamente... Muito obrigado. E realmente, taxas bancárias foi um negócio que pegou todo mundo também, eu diria, de surpresa o que aconteceu, né? Lucas, gostaria de complementar alguma coisa dentro dessa mesma pergunta, de lições aprendidas? Então, em termos de gestão, eu diria que uma grande lição aprendida, ou que ficou ratificado por essa crise, é a importância da agilidade na tomada de decisões. Um ambiente de nervosismo como esse exige muito dos gestores serem assertivos nas decisões, e a decisão tem que ser tomada muito rápida, porque uma decisão tarde ela já está comprometida. No que tange especificamente à área financeira, acho que fica também um registro aqui da importância da liquidez nas companhias. E essa sempre foi uma grande fortaleza nossa. A gente sempre olhou com muito cuidado o nosso caixa, gerindo com uma boa margem de segurança o nosso caixa mínimo. E no momento de estresse como esse, as companhias, de um modo geral, estão sendo colocadas à prova. E em termos de negócio de varejo, essa crise ela vem já praticamente consagrar o conceito de omnicanalidade, né? A gente tem agora uma prova em conteste de quanto é importante termos a integração dos diversos canais de venda, né? Isso foi elevado ao extremo e essa jornada ela só será aperfeiçoada daqui para frente, né? O cliente precisa receber o que, como e onde quiser, e de forma mais eficiente, conveniente e econômica. Vale aqui também um capítulo importante para a loja física. A loja física, ela desconectada do digital, eu acho que ela tem vida curta. Mas o ser humano, ele é social, ele precisa se relacionar, de circular, e o isolamento não pode ser entendido como um modo de vida. Então, a loja física, ela tem um papel importante, mas precisa agora estar integrada dentro de uma realidade de conveniência, de agilidade, de eficiência, que a omnicanalidade é que proporciona. O digital não pode ser interpretado como uma concorrência à loja física. A loja física, ela passa a ser parte desse conceito multicanal, que conta muito com a contribuição do próprio digital. Outra lição aprendida é o paradigma do home office, que acho que no conceito aqui de todos, de uma maneira tradicional, o home office era visto com um certo preconceito. E essa crise veio a quebrar esse preconceito. Nós nos vimos obrigados a alterar o nosso modelo de trabalho, exigindo dos colaboradores que desempenhem suas funções, mas de uma maneira distante, né? Isso, para nós, tem um risco também da falta de coordenação dessas atividades. Então, nesse momento, acho que um fator que foi muito importante
para a gente seguir adiante no cumprimento das nossas tarefas foi preservar a comunicação com nossos colaboradores de um modo geral. A comunicação, ela seguia desde as deliberações, como eu disse, que ocorriam num fórum reduzido, que era do comitê de crise, e a gente tentava estender ao conhecimento dos colaboradores quais as medidas de enfrentamento mais importantes que estávamos tomando, que estávamos adotando, e era importante integrar, nivelar o conhecimento para todos. Havia, como até hoje, existe uma angústia muito grande de não estarmos no estado normal, no antigo normal que vivíamos antes dessa crise. Então, importantíssimo a gente estar compartilhando o conhecimento com os nossos colaboradores. E do ponto de vista operacional, os gestores, eles também são estimulados a inserirem na sua rotina uma comunicação regular, uma comunicação rotineira com seus times, para que não caia no risco dessa falta de coordenação, né? Estamos agora em diferentes ambientes, né? Um time de 50 pessoas hoje está fragmentado e não se vê mais, né? Então é importante criar esse elan através de comunicações regulares, periódicas, e que as nossas atividades não fiquem expostas a nenhum prejuízo em suas execuções. Você tem algumas lições, né? Obrigado. Não, eu acho que o proveito para o público que está nos ouvindo e a troca, é isso que é importante, gente. A gente conseguir, na realidade, quanto mais casos de sucesso e a gente entendeu como chegar, é como a gente ajuda todo mundo a sair mais forte. Marcelo, você que tem uma lista longa de... Talvez você consiga ainda, mesmo falando aqui sempre que fica por último, fica um pouco mais esgotado, mas vamos lá. O que não falta, eu acho, são lições aprendidas nessa crise. São inúmeras lições nessa crise em diversas dimensões, eu diria. Assim, resiliência é a palavra, e ela se concretiza de diversas maneiras. Assim, eu vou dar alguns exemplos aqui que para a gente foram marcantes e que ficaram incorporados nas nossas operações, nos nossos processos, né? Assim, primeiro, tem um aspecto de papel social da empresa perante a comunidade, né? A Bemol sempre teve um papel social muito forte e, de novo, eu insisto nessa questão do impacto da crise sanitária, assim, é terrível. Você vê as valas sendo abertas, enterrando 150 pessoas num dia, assim, é desumano, né? Os hospitais extremamente carregados, falta de EPIs. Então, a gente prontamente assumiu um papel nosso social, e aí até diretamente passar muito pelo governo, tá? A gente fez doações de colchões, enfim, para alguns centros de recebimento de moradores de ruas, de refugiados venezuelanos que estavam por aí espalhados. Então, a gente acabou doando uma série de colchões. EPIs, a gente identificou vários postos de saúde, postos de atendimento que estavam desfalcados desses EPIs. A gente mandou EPIs, a gente mandou remédios, a gente mandou também toda a parte de testagem. Muita gente não tinha testes, a gente, até pela nossa fábrica, como a gente conseguia ter acesso a esses produtos, a gente acabou também direcionando para todas essas unidades. Cesta básica também, né? Várias comunidades pobres, a gente teve vários segmentos, por exemplo, garçons que não tinham mais como trabalhar e pedindo ajuda na sociedade. Então, a gente, de diversas maneiras, com a questão de alimentos, EPIs e medicamentos e colchões, a gente conseguiu, de alguma maneira, cumprir um pouco do papel social que a gente acha que seria fundamental para a Bemol dentro da crise. Alguns outros exemplos que eu acho que são importantes. A gente falou aqui muito do social selling, né? do vendedor que tem que se adaptar. Poxa, como que você vende eletrodoméstico, eletroeletrônico, televisão, sem ser na loja ou sem ser no e-commerce, né? Por televendas, eu vou ligar, vou vender. A gente teve que ter muita resiliência nisso também. Todos os vendedores que, em um determinado momento, não puderam estar na loja, o que a gente fez?
A Bemol, que eu falei, tem uma tradição de qualidade de atendimento e uma relação muito próxima com o seu cliente. Ela conhece muito bem o seu cliente. Então, a gente pegou as listas dos nossos clientes e dividiu por os vendedores nas lojas. Então, esses vendedores tinham maior afinidade. Instalamos o nosso sistema de pré-venda no celular desses vendedores e eles começaram a estabelecer o relacionamento e procurarem os seus clientes em cima do histórico que eles já conheciam e estimular vendas. Realmente, o televendas em 2 formatos. Esse que eu estou falando, que é um televendas ativo, e um outro receptivo que a gente criou também dentro do nosso call center, funcionou muito bem. A gente conseguiu preencher essa lacuna das lojas que não estavam vendendo através do televendas, metade das nossas vendas, e a outra metade veio com o e-commerce, né? O e-commerce, antes de começar a crise, representava 5% das nossas vendas. Tá? Durante o pico da crise, abril, maio, ele chegou a 45% das nossas vendas. Ele cresceu 15 vezes. Então, você pegar uma operação em 2 meses e multiplicar por 15 e ela passar de 5% para 45% das suas vendas, tem desafios enormes, seja do ponto de vista de alocação de pessoas, seja do ponto de vista logístico, seja do ponto de vista de tecnologia. Então, a gente teve que trabalhar todos esses aspectos para conseguir adequar essa realidade. Agora, naturalmente, com a reabertura das lojas, a gente em Manaus está tendo a reabertura das lojas, a gente teve vamos falar assim, migração, um retorno de migração de vendas para as lojas, naturalmente. É aquele fenômeno que a gente viu também na China, do que a gente chama do consumer's revenge, né? O cara fica confinado durante 2, 3 meses, na hora que abre a loja, ele sai querendo comprar tudo que ele não conseguiu comprar durante 2 meses, mesmo que ele tinha o e-commerce, etc, etc, e as vendas nas lojas dispararam, né? A gente agora, no mês de junho, está 45% acima as nossas vendas comparado com junho do ano passado. Então, assim, você lidar com uma situação que ela muda e você se adapta a essa mudança é uma coisa. Agora, você cai 40%, depois sobe 40%. Quer dizer, como que você trabalha a tua gestão de estoques numa situação dessa? Como que você trabalha o teu caixa numa situação dessa? Então, tudo isso a gente teve também que trabalhar. Outro aspecto que eu acho que é muito importante, nosso call center. Durante a crise, a gente passou de 2.000 para 15.000 ligações. E aí, como que você faz? Nosso call center é interno, é próprio. E, juntando com a questão de home office, a gente botou pessoas do call center em home office. Fazer call center em home office não é fácil. Questão de tecnologia, questão de cybersecurity. Tem uma série de aspectos aqui que a gente teve que trabalhar. Mas o fato é que, o que aconteceu? A gente ficou com pessoas disponíveis, mas e com demanda de posições que não eram aquelas pessoas que costumavam fazer aquele trabalho. Então, a questão de adaptabilidade também foi uma outra coisa que a gente teve que reagir rápido. A gente pegou boas pessoas que estavam suspensas no contrato de trabalho, e com o aumento do demanda do call center, o que a gente fez? A gente deu cursos rápidos de treinamento sobre call center para essas pessoas e a gente internamente readequou e realocou os nossos quadros para poder atender essa demanda de call center. Assim, eu tenho 5, 6 mais exemplos aqui que eu acho que eles são muito interessantes. Em Roraima, a gente tem uma loja, em Boa Vista. A loja fechou. E aí? Aí eu não tenho uma 15 lojas, eu não tenho a capacidade de estar recebendo dinheiro, eu não tenho capacidade de estar fazendo venda. O que a gente fez? A gente identificou um parceiro, que era um supermercado, que tinha uma loja, uma atacadista, no estacionamento do shopping onde a gente tinha a loja, e a gente fez uma parceria com ele. Então, no saguão de entrada desse supermercado, a gente criou um posto de atendimento. E aí eu tive capacidade de conseguir receber as parcelas e também, a partir de lá, fazer vendas no meu e-commerce, para poder fazer ou BOPs, ou para poder também fazer a entrega na residência da casa. Então, essa foi uma outra lição que a gente aprendeu e conseguiu se adaptar. Tem uma lição aqui que para a gente foi muito importante. E aí eu vi várias versões durante a crise, assistindo vários webcasts e conversando com diversos outros executivos no mercado. A questão com os fornecedores, né? Aqui, eu vi muitos varejistas grandes que tiveram uma postura um pouco intransigente, às vezes, com os fornecedores, de imposição, falando o seguinte, cara, estamos em crise, não vou pagar agora, cara, se ele depende de mim, depois a gente resolve como que a gente vai fazer isso.
a gente também tem uma história de parceria de longo prazo com os nossos fornecedores, né? Então, eu acho que aqui essa questão de conseguir negociar, identificar quem são os seus fornecedores estratégicos, sentar na mesa e achar um ponto em comum, aonde você não seja radical para tentar atender só as suas demandas, mas também entender que ele também está na crise, e ele também tem demandas. Isso aqui foi muito positivo. 50% do nosso fornecimento das nossas compras são em 10 fornecedores. Um deles tem 25% das nossas compras. Com esses 10, a gente fez um trabalho assim, personalizado e conseguimos chegar num ponto em comum que ficou bom para todos os lados. Tanto é que agora, na saída da crise, primeiro, eu estou aumentando o meu prazo de pagamento em torno de 30 dias na média, em função do comportamento e da parceria que a gente teve durante a crise. Então, tem win-win situation aqui, que se você tratar da maneira correta, você consegue levar para depois da crise. Um aspecto também importante junto aos colaboradores que a gente fez. A gente estimulou muito a questão da educação e cursos em relação a eles se desenvolverem em aspectos de digitalização, né? A gente tem uma célula hoje que a gente chama de XP Lab dentro da Bemol. São trainees digitais, são pessoas que acabam polinizando a organização com conteúdos de digitalização, seja do ponto de vista de automação de processos, ensinando pessoas com Python, etc., dentro da própria organização para poder aplicar dentro das suas áreas, mas eles também têm toda uma parte de educação. Então, a gente estimulou bastante, tanto internamente, os nossos colaboradores a fazer esses cursos. Então, a gente usou muitas lives, muitos cursos de maneira remota, e muita gente da população também, que estava numa situação de pandemia, acabou fazendo parte desses cursos, e a gente conseguiu trazê-los inclusive alguns deles para dentro da Bemol depois. Enfim, Marcelo, algumas lições. Imagino que você tem muito mais, mas daqui a pouco eu vou ter que estar passando aqui para o Eliardo e vou precisar... eu acho que a gente já tem aí muito legal que eu ouvi, né? A história do home office, né? E essa efetivamente todos vocês colocam, cai por água abaixo, né? A visão de necessidade de transformação e engajamento digital, isso é realidade, é nova realidade. Protagonismo por parte das empresas, protagonismo por parte das pessoas, né? Velocidade nas decisões, né? Importância da liquidez, a história do omnichannel muito importante, comunicação, aspecto importante, porque como você não está ali no presencial, o processo de comunicação precisa ser muito fluido. Resiliência, que foi aí o ponto tocado, e a necessidade de adaptação a tudo, né? O papel social das empresas e a história do social selling, que é incrível como tem muitas coisas, e tudo por trás de tudo isso está decisão rápida, implementação rápida, protagonismo, é isso, né? Bom, a gente teria seguramente mais perguntas, mas eu acho que agora o Eliardo precisa assumir o controle aí para poder explorar um pouco, talvez, as perguntas do público e fazer o fechamento. Obrigado. Adorei a conversa com vocês, eu adorei. Obrigado. Obrigado, Terezinho. Bom, a gente impressionantemente mantém praticamente o mesmo número de convidados aqui, de participantes. O Danísio tem um compromisso internacional aí. A gente tem algumas perguntas, uma pergunta para a Bemol, eu tenho uma pergunta específica aqui para o Lucas, que é como é que trocar a turbina de avião com o avião voando, como é que foi esse Go Live aí em 15/5, eu queria que o Lucas respondesse daqui a pouco, mas antes disso eu queria que o Danísio fizesse as suas últimas considerações, vai precisar sair um pouquinho antes, a gente vai terminar talvez ali uns 5 minutos depois. Eu queria, Danísio, uma palavra, sei que você é um cara otimista, sei que conheço a Três Corações, profundamente. Como é que está a visão dos donos, como é que está a sua visão aí para esse novo normal, para essa nova realidade, e aí você pode já se despedir, boa sorte na sua reunião. Obrigado. Não, a visão é de otimismo, né? Obviamente com responsabilidade, os movimentos têm que ser feitos no momento correto, mas é otimismo. A gente entende que
O país estava indo num caminho interessante em termos de economia, infelizmente teve que dar um recuo nesse processo de abertura da economia, mas a gente vê com otimismo o futuro. E o principal que a gente vê, assim, e a gente viu aqui, né, nos exemplos que foram colocados, que é isso, são exemplos de empresas assumindo protagonismo, fazendo a sua parte. Eu acho que esse vai ser um impacto muito importante da crise, nós entendermos que cada um de nós, como indivíduo, somos parte de um todo e somos responsáveis pelo nosso impacto, né? E cada empresa também tem o seu papel na transformação do país. Então, a gente vê aí organizações que têm uma longa história, que passaram por várias crises, que estão passando por mais uma e têm se reinventado e cumprido o seu papel social e com o time. Então, isso só faz alimentar ainda mais o nosso otimismo. Legal, você quer... Eu imagino que você tem um compromisso há 2 minutos, então agradeço demais. O Lucas e o Marcelo puderem ficar mais 5 minutos com a gente, tem mais 10 perguntinhas aqui da audiência. Agradeço, Dionísio, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei como é que está a correria, aí, muito obrigado. Aproveito para mandar um grande abraço para todas as associações e suas considerações finais para se liberar aí. Com certeza. Para mim foi um prazer. Eu é que agradeço o convite e ter compartilhado, trocado experiência com todos vocês. As perguntas foram muito boas, a mediação também. Não é à toa que tem tanta gente aí acompanhando ainda até o final. E os participantes também contribuíram bastante. Então, muito obrigado. Desculpa que eu tive que fechar esse compromisso tão colado assim no evento, mas foi a única agenda que eu consegui com o outro lado. Sem problema. Um grande abraço, pessoal. E se cuidem. Um abraço. Bom, seu Lucas, acho que você lembra da pergunta, mas benefício das pessoas que estão aqui. Como é que foi lançar esse e-commerce em 15/5 aí, trocar o avião, trocar a turbina desse jeito, para a gente poder de síntese, por favor, e depois tem mais uma pergunta para você e mais uma para o Marcelo aqui. Foi um grande desafio. O que favoreceu a gente antecipar a entrega do Go Live da plataforma e-commerce é que nós tínhamos já um plano já bem montado. Nós tínhamos etapas que estavam muito bem construídas. A questão é que exigia um tempo de execução mais alongado, né? Só que, com o senso de urgência que essa crise nos trouxe, a gente teve que buscar uma adaptação, e um lema que a gente acabou até adotando nesse projeto foi: feito é melhor que perfeito. Nós tivemos que priorizar aquilo que era crítico. Nós já tínhamos feito um investimento muito relevante na expansão física do CD, na automação dos processos logísticos, os detalhes eles poderiam guardar, né? A urgência que essa crise nos trouxe, a gente tinha que colocar no ar, queimando etapas, o aperfeiçoamento ficava para depois. Mas, felizmente, como eu disse, o que era crítico foi preservado. Hoje nós temos um nível de serviço que eu julgo muito bom. Estamos entregando na região metropolitana de Salvador em 24 horas e atendendo a todo o Brasil, de Roraima a Porto Alegre. Então, muita transpiração, muito esforço, muita dedicação do time, muito engajamento foi o que fez a diferença nessa antecipação da entrega. Legal. Marcelo, você acredita, tem uma pergunta aqui nesse sentido, que expansão de loja física continuará sendo um KPI, uma vertente importante? Aproveito também para fazer essa pergunta para o Lucas, que já tocou nesse tema muito rapidamente. Olha, eu vou te falar, nada melhor do que a realidade, né? Então, imagina, enquanto a gente, que nem eu falei para vocês, a gente multiplicou por 15 o e-commerce e ele virou 45% das nossas vendas com a loja fechada. Então, você imagina, tá bom, loja fechou, estou vendendo praticamente o que eu vendia
sem loja física aberta, metade com televendas, metade com e-commerce. Para que eu preciso da loja física? Né? Teoricamente, conseguir voltar para o mesmo patamar que a gente estava. Agora, inacreditável, meu. Na hora que a gente reabre as lojas, assim, pelo menos, talvez tenha um aspecto regional também, que eu acho que a gente nunca pode deixar de levar em consideração. Assim, as nossas lojas estão lotadas. É o revenge. Pode ser que seja o revenge, mas a relação do nosso cliente com a loja é muito forte, né? Eu acho que o nosso tipo de produto, assim, o cliente sente necessidade de ter uma proximidade e conhecer o produto, entender o produto, etc, etc. Agora, então, não dá para falar que vai ser no mesmo formato que a gente vive hoje. Eu acho que a gente sim tem o digital, né, que a gente chama. Eu acho que vai ter uma convergência da loja física com o digital. Então, naturalmente que o e-commerce, a tua venda online vai estar interligada com a tua loja física e você vai ter o BOPS, você vai ter a entrega a partir da tua loja para uma determinada compra. Quer dizer, você vai explorar outros aspectos que não só os que você explora hoje em dia em termos de um espaço de vendas e demonstração dos produtos. Então, eu acredito que sim, o varejo vai ter a loja física. Eu não acredito no varejo único e exclusivamente digital. Eu acho que para a gente essa junção. E digo o seguinte, que a gente, inclusive, tem planos ainda de abertura de lojas físicas que a gente está mantendo. Legal. Muito bom. Lucas, queria ouvir de você aí o que você pensa. Le Biscuit vai manter o plano de abertura de lojas ou teve um redirecionamento por conta desse momento que a gente está passando? Você está no mute, Lucas. Desculpe. O nosso negócio tem muita escalabilidade, a gente tem muito para crescer. A prova foi o nosso crescimento nessa última década, né, de 12 para 140 lojas. Então, o formato do nosso negócio, ele permite que a gente tenha uma presença muito mais adensada em todo o território nacional. O projeto da franquia, que foi um lançamento recente, também conversa muito com essa expansão física. E como eu disse, todos nós seguimos acreditando no papel da loja física. Ela é muito importante como uma apresentação do produto. O consumidor quer tocar, quer sentir, quer ter contato com aquele ambiente. Agora, o desafio é do varejista, como de todos os varejistas, de estarem modernizando, adaptando as lojas, inicialmente para essas condições de gestão dessa crise sanitária, mas olhando de uma forma mais alongada, integrando os diversos canais de venda. O digital complementando o físico sendo mais veloz, sendo um instrumento de conveniência também para o consumidor. Essa jornada não tem fim. Isso nós vamos ser agora sempre desafiados a apresentar inovações e tornar os canais cada vez mais integrados. Excelente. Tem uma pergunta do Elton Mergulhão que já foi respondida aqui pelo Marcelo em relação a redes sociais e fidelização. Tem uma pergunta, tem um parabéns aqui da Carolina Oliveira. Parabéns, muito legal ver os líderes tão conscientes e com ações verdadeiramente focadas no cliente e nos funcionários. Tem uma pergunta aqui da Ana Cristina, que aí a gente encerra. Uma pergunta aqui, Marcelo, qual foi a maior dificuldade no momento? Acho que de alguma forma a gente já falou sobre isso, mas em relação à tecnologia ou mudança de mindset, mudança de pensamento, né? Mudança de atitude com os empregados nesse momento. O que você acha, Marcelo? E depois o Lucas, e a gente encerra. Assim, eu acho que todos perceberam, e aí isso foi cross, né? Foi desde o top management até
aquele cara que está num trabalho mais, numa atividade mais operacional, de que a digitalização é fundamental, é algo que veio para ficar e que vai fazer parte de todas as atividades dentro da organização. E aí, para isso, ele precisa ter a capacidade de estar desenvolvendo essas habilidades, né? Colocar isso no seu pacote, no seu ferramental, competências que permitem ele se tornar mais digital. Então, eu percebo, assim, que as pessoas estão mais interessadas, elas têm estudado, elas têm buscado entender como que isso funciona e têm se até disponibilizado para assumir um papel até mais protagonista em estar fazendo esse tipo de trabalho. Outro aspecto que está aí intimamente ligado é a questão do home office, né? Isso, naturalmente, mexe com essa questão também da tecnologia presente na vida de várias pessoas. Trabalhar de home office não é uma coisa simples. A gente fez uma pesquisa com todos os nossos colaboradores e a gente estava discutindo isso ontem. 95% dos nossos colaboradores se adaptaram e acharam positivo o trabalho de home office. Apenas 5% dizem que caiu a produtividade, que eles não conseguem se concentrar e que eles têm a necessidade de estar vindo todo dia para o escritório. Então, assim, lógico que sempre vai ter exceções, mas a grande maioria a gente percebe que incorporou esse novo conceito e que ele vai fazer parte da vida das empresas de agora em diante. E é isso que a gente está fazendo. Lucas, então, foi mais difícil? Foi a adaptação de tecnologia, ter que correr atrás de tecnologia, talvez notebook, link, sei lá, enfim, ou a mudança cultural, mudança de mindset? Eu acho que o que favoreceu muito foi uma predisposição muito positiva dos nossos colaboradores. Houve um entendimento comum de que estava passando por um período muito difícil. Então, isso favorece que as coisas sejam implementadas de uma forma mais leve, mais suave. Para efeito de recursos físicos, nós fizemos um levantamento das necessidades que, eventualmente, a gente se depararia para disponibilizar recursos para aqueles colaboradores que, por exemplo, usavam PCs e não notebooks. Então, fizemos compras emergenciais de lotes de notebooks. Avaliamos também a questão de banda de internet e o que seria possível fazer de ajustes. E reforço, um dos componentes mais importantes é a comunicação, é você não se afastar. O distanciamento já está criado, mas não perder o contato com o time. É necessário a gente estar ao máximo estreitando o relacionamento através de contatos, sejam eles por telefone, por videoconferência, mas que a gente não perca o elan do time, que a gente não traga nenhum prejuízo à execução das nossas atividades. O home office, eu concordo que chegou para ficar. No momento inicial, a gente vai ter que lidar com isso de uma forma até mais severa, de uma forma mais séria. Os escritórios, quando eles começarem a ser de novo ocupados, certamente não vamos ter uma ocupação plena, no mínimo um rodízio, uma acionada, nós vamos ter que implementar. E não sei, tudo vai depender também dos desdobramentos, né? Mais adiante, a gente torce que tenhamos aí uma vacina já disponibilizada em massa para o público, mas, de novo, aquela mensagem que eu falei lá atrás, essa crise também quebrou um pouco do preconceito que existia como home office, né? Que era algo que era entendido como um modelo que as pessoas se escondem, que não produzem da mesma maneira que no ambiente convencional, administrativo. Acho que essa foi também uma grande lição aprendida. Aproveitando, Lucas, está com a palavra, suas considerações finais e aproveitar para agradecer imensamente pela atenção conosco. Eu que agradeço o convite.
Parabenizo de novo a KPMG pela iniciativa, os colegas convidados, o Danísio e o Marcelo foram muito bem nas apresentações, companhias fantásticas, tanto a Bemol quanto a Três Corações. De novo, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento e fazemos votos aí que essa crise se dissipe o mais breve possível, mas certamente companhias como a Bemol, como a Três Corações e a Le Biscuit sairão mais fortes desse momento de dificuldade. Bom, aproveitar e lhe agradecer imensamente pelo seu tempo e pela sua ação. Bom, primeiramente, de novo, agradecer aos anfitriões, né, a KPMG pela oportunidade, Biliardo, Terezinha, Gamboa, foi realmente uma experiência bastante interessante, muitos insights positivos aqui que eu levo também para a gente poder discutir dentro da Bemol. É fantástico os trabalhos desenvolvidos pelo Danísio e pelo Lucas na Três Corações, na Le Biscuit. Espero ter contribuído também com o público, poder trazer um pouco da nossa experiência, o que a gente vivenciou ao longo desses últimos 90 dias. A crise não acabou, né? A gente sempre fala o seguinte, a gente teve uma fase aguda de crise, na Bemol a gente fala de 90 dias, mas a gente vê agora 9 meses de turbulência, né? Como a gente definiu para a gente o nosso prazo em relação a isso. Então, acho que a gente não pode achar que a gente pode se acomodar agora, muito pelo contrário, acho que a gente tem que consolidar várias das coisas que a gente aprendeu e eventualmente, até pela questão da necessidade de atuar muito rápido, a gente não fez isso dentro dos melhores parâmetros, a gente tem que refinar uma série de soluções que a gente descobriu, né, e implantá-la de uma maneira mais estruturada, naturalmente, e ficar atento, porque, quer dizer, como o Lucas falou, enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente não sabe se pode ter um repique, se pode ter um rebote e ter algum tipo de problema novamente. Muito obrigado a todos. Perfeito. Muitos agradecimentos aqui. Maria de Fátima Cândido, parabéns. Todo mundo muito contente com as ações das empresas. Parabéns aqui da Carolina, parabéns aqui da Ana Cristina. Bom, eu queria que o Fernando Gamboa e se o Ferezinho também quiser falar, encerrasse aí com as considerações finais. Acho que a gente já avançou 15 minutos, está na hora de liberar o pessoal. Muito obrigado, Eliardo. Um comentário rápido. Primeiro, agradecer imensamente nossos convidados, nossa audiência. Parabéns pelas apresentações, foi muito rico. As perguntas no site e a audiência até agora demonstram o interesse no evento. Agradeço imensamente a todos. E queria fazer um oferecimento aqui da KPMG. Nós sabemos que as pequenas e médias têm sofrido bastante nesse cenário. Então, a gente tem uma iniciativa chamada Radar para Retomada, onde a gente está fazendo uma consultoria e um apoio bem subsidiado para as pequenas e médias empresas, um primeiro atendimento online, está disponível nos nossos canais digitais. Então, todo mundo aí de pequenas e médias que tiverem interesse, contem com a KPMG para essa ação. Estamos à disposição para ajudar nesse modelo aí, né? Acho que nesse momento todo mundo, a gente precisa se ajudar. No mais, muito obrigado, Eliardo, pela oportunidade. Adorei, foi excelente o webcast. Paulo, está com você. Muito rápido, que já ultrapassamos aí o tempo. Eu queria agradecer muito ao Marcelo, ao Lucas, ao Danísio e, obviamente, a organização toda aí, que esforço que vocês fizeram, Eliardo e Daniel Pio, ao público que acompanhou, né? E espero que tenha sido produtivo. Eu, particularmente, tirei muita coisa bacana. Eu parabenizo realmente os 3 convidados, porque é excelente ver, né, o protagonismo, a criatividade, a velocidade, e como vocês, na realidade, como companhias e como nós, como executivos, conseguiram e conseguem estar, na realidade, transformando e enfrentando esse momento, que não é um momento fácil para o mundo inteiro. Então, obrigado a todos, parabéns.
Legal, gente. A gente encerra por aqui. Eu fico muito impressionado com a nossa capacidade de adaptação. Eu fiquei muito contente com tudo que eu estou vendo, com tudo que eu estou ouvindo. A gente está ainda numa crise, mas eu tenho quase certeza que a gente vai sair mais forte do que entrou. Algumas baixas pelo caminho, mas quem aguentar a onda vai sair mais forte. Um grande abraço, bom final de dia. Lucas, Marcelo, muitíssimo obrigado, sucesso, parabéns a todo mundo aqui elogiando o que vocês têm feito e vamos para frente. Falta muito pouco para acabar. Grande abraço, obrigado aos meus sócios, obrigado ao time da KPMG aí de suporte. Grande abraço e a gente encerra por aqui. Hello.